Olá, pessoal. Eu sou o professor Watson, juntamente com o professor Daniel e com a professora Renata. A gente vai estar ministrando essa disciplina, essa unidade curricular de Química Orgânica 2 para vocês. Então, eu vou estar explicando aqui um pouquinho sobre as aulas práticas, que vai ser a minha parte e a parte do professor Daniel, enquanto a professora Renata vai ficar encarregada da parte teórica da disciplina, certo? Então, para vocês que provavelmente tiveram poucas aulas práticas devido à nossa pandemia, né, infelizmente, eu vou dar uma recordada em alguns pontos, por exemplo, com o meu modelinho do nosso roteiro, vou falar um pouquinho das peculiaridades dessa primeira prática, que é fala sobre as propriedades dos hidrocarbonetos, tá certo? Então, esse é o nosso modelinho de roteiro, o modelo de roteiro dessa prática. Então, ele é composto por um item de objetivos, que é o que a gente quer alcançar junto com vocês dentro dessa prática. Tem a parte de materiais, vocês não devem se preocupar tanto com isso. Isso aqui serve mais para os nossos técnicos saberem quais são os materiais que vão ser usados quando eles vão separar os kits que vocês usam durante a prática. Depois tem o item procedimento, que é o principal, aquilo que vocês vão executar. Eu vou estar comentando com vocês aqui nesse primeiro vídeo, tá? Para que vocês não fiquem muito perdidos nessa nossa primeira aula prática. Importante que vocês vejam esse vídeo, leiam bem o roteiro, para não ficar perdido durante a aula prática. Depois tem um questionário que vai orientar vocês aquilo que é importante dentro dessa prática. Então, esse questionário está bem vinculado aos nossos objetivos, aquilo que a gente quis alcançar com vocês. E tem algumas observações, sempre vocês vão ver um númerozinho aqui, esse número vai estar relacionado a algum ponto dentro desse roteiro. Por exemplo, aqui eu estou vendo Lugol, 1 ml por grupo, tem o númerozinho 2 aqui. Eu vou ver aqui como que prepara o Lugol, isso é uma observação para as nossas técnicas e para o nosso técnico. Então, para que eles preparem para a gente seguindo esse procedimento aqui, tá certo? Algumas observações são bastante importantes para vocês. Então, sempre que vocês verem um número dentro do texto, vocês vão lá para as observações e procurem para saber alguma nota de rodapé a respeito desse procedimento, tá certo? Então, vamos lá. No primeiro item aqui, falando da polaridade dos hidrocarbonetos. Como que a gente tem que fazer? Então, nós vamos pipetar 2 ml de gasolina e 2 ml de água para um tubo de ensaio. Então, tem um tubo de ensaio, primeiro pipeto gasolina, depois a água. Nesse caso aqui, tanto faz a ordem, tá? Importante que nós vamos pipetar usando uma pipeta de Pasteur, uma pipeta normal. Vamos agitar o conteúdo do tubo e observar o número de fases formadas. Então, eu preparei aqui uma explicação gráfica para vocês. Temos um tubo de ensaio, para quem não conhece o tubo de ensaio, apresento para vocês. Vamos adicionar, pipetar aqui para dentro 2 ml de água, 2 ml de gasolina, a ordem tanto faz. Vamos agitar, importante que essa adição é feita usando uma pipeta ou uma pipeta de Pasteur, vai depender do que vai estar ali disponível para vocês. Importante usar pipetas diferentes para líquidos diferentes, porque se eu usar a mesma pipeta para água e para gasolina, eu vou estar sujando a gasolina, contaminando a gasolina com a água que eu pipetei antes. Então, sempre no laboratório, pipetar produtos diferentes com materiais diferentes, tá certo? E depois, a parte da agitação deve ser feita seguindo as orientações do professor, tá certo? A gente vai estar passando para vocês a forma correta de pipetar, sem que vocês entrem em contato, a mão de vocês entre em contato com o líquido que está ali dentro, para que vocês não sujem ou não contaminem, ou pode ser um material tóxico que pode me causar algum dano para vocês. Então, após a agitação, a gente vai dar uma olhadinha no número de fases. Pode ser que os dois, a gasolina e a água, se misturem, formem uma fase só. Pode ser que elas formem duas fases. Pode ser que elas formem duas fases, só que a gente percebe que eu adicionei a mesma quantidade das duas, mas parece que tem uma das fases está maior do que a outra, tem um volume maior do que a outra. Então, eu quero que vocês estejam observando isso. Com base na composição da água, na composição da gasolina, vocês cheguem e façam uma explicação. A gente vai estar explicando isso, conversando sobre isso na hora da aula prática, tá certo? Essa é a primeira parte da polaridade dos hidrocarbonetos. E temos a segunda parte, onde a gente vai ter uma folha de papel
que vocês vão aplicar uma fina camada de parafina sobre a folha de papel. Depois, colocar uma gota de água sobre a área contendo a parafina e uma gota de água sobre a área contendo o papel. E vão observar e comparar a forma da gota. Também fiz uma explicaçãozinha aqui, gráfica, onde vocês têm um papel, aplicam, como se vocês fossem pintar com giz de cera, não é para pintar toda a folha, é só uma areazinha da folha, tá? Lembrando que a parafina, eu já vou explicar para vocês o que é a parafina, o que tem dentro da gasolina, as composições. Eu já fiz uma explicaçãozinha para vocês e a gente já vai chegar lá. Então, vocês vão estar aplicando, tem uma parte que foi aplicada a parafina e outra parte que não foi aplicada. E eu coloco uma gotinha de água com uma pipeta diretamente no papel e outra parte na parafina, tá certo? E eu vou observar a forma da gota. Pode ser que a forma da gota seja uma gotinha bem redondinha, tentando evitar o máximo de contato com o papel ou com a parafina, né? Pode ser que ela fique um pouco mais ovalada, ou pode ser que ela molhe totalmente a superfície. Então, é isso que eu vou querer que vocês comparem. A gota no papel e na parafina, como ficou? Ficou igual? Ficou diferente? Como ficou em cada situação? E comparando a composição da água com o papel e da parafina com o papel e a água, né, junto, eu quero que vocês formulem uma explicação para que vocês estão vendo. E a gente vai fazer isso junto, tá certo? Então, depois, a próxima etapa seria o estado físico dos hidrocarbonetos. Nós voltarmos ali para o nosso modelo de roteiro, vamos ver com o item 3.2, estado físico dos hidrocarbonetos. Então, o estado físico, o que vocês vão fazer? Vocês vão espirrar parte do conteúdo do desodorante, um pouquinho de desodorante dentro de uma garrafa PET, vão colocar separadamente 5 ml de gasolina em uma cápsula de porcelana, vão pipetar a gasolina para uma cápsula de porcelana e vão adicionar um pouquinho de parafina em um vidro de relógio recoberto com papel alumínio. Por que eu vou recobrir? Porque depois vou estar trabalhando com a queima desse material, eu não quero que o vidro esquente muito, então o papel alumínio ele vai estar retendo um pouquinho desse calor e, além disso, a parafina não vai grudar no vidro de relógio, vai ser mais fácil da gente lavar depois, tá? E depois, com base na composição dos produtos, que eu já vou estar falando para vocês daqui a pouco, deveria ser para vocês procurarem na internet. Só que como é a nossa primeira aula, eu fiz o trabalho de vocês. Vocês vão fazer isso para os próximos trabalhos. Dessa vez, eu procurei e vou estar explicando para vocês aqui essas composições. Vocês vão comparar o estado físico dos hidrocarbonetos encontrados no desodorante, dos encontrados na gasolina e dos encontrados na parafina, tá certo? Então, preparei também uma forma gráfica, onde pego o desodorante, não precisa ser um Rexona, pode ser qualquer um. Eu coloco adiciono dentro de uma garrafinha PET sem a tampa, vou lá rapidinho, fecho a tampa e observo. Vou estar colocando dentro de uma cápsula de porcelana. Pode ser que não tenhamos cápsula de porcelana para todos, pode ser que a gente tenha que colocar um cadinho de porcelana também. Depois eu posso mostrar o cadinho para vocês terem a diferença entre uma cápsula e um cadinho. E a gente vai estar colocando 5 ml de gasolina aqui dentro. E depois vamos estar colocando o vidro de relógio, colocar um pouquinho de papel alumínio para recobrir esse vidro de relógio e a parafina, que é o mesmo composto encontrado nas velas, tá certo? Colocar ali em cima. E vocês vão ver qual é o estado físico dos hidrocarbonetos aqui dentro da garrafa, o estado físico da gasolina e o estado físico da parafina em cima do vidro de relógio, tá? E com base nessas composições, a composição do desodorante, a composição da gasolina e a composição da parafina, a gente vai tentar explicar esses estados físicos, tá certo? Importante, então, o que tem dentro do desodorante. Eu peguei aqui para vocês aqui o rótulo de um desodorante, está em inglês, tá? Mas quais são os hidrocarbonetos encontrados no desodorante? Se vocês lerem entre todos, eu separei aqui para vocês. O butano, que seria o butano, né? No nosso português, butano, isobutano e propano. Qual é o butano? Vamos relembrar.
lembrar, né? But, 4 carbonos. An, só ligações simples. Então, tem carbono, 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 carbono. 4 carbonos. Ligações simples entre carbonos. An. E no português é o, né? Quer dizer que é hidrocarboneto. Então, eu completo todo o resto com hidrogênio. Como o carbono faz 4 ligações, essa é a estrutura do butano. 4 carbonos. Então, eu tenho CN, o N é o número de carbono, 4. E o número de hidrogênios que eu vou ter, quando é um hidrocarboneto, um alcano, lembre-se que eu vou ter um alcano que não seja ciclo, eu vou ter sempre o dobro de hidrogênios mais 2. Então, eu vou ter 4 carbonos, para completar, eu vou ter que estar colocando 10 hidrogênios. Então, meu butano, que é um alcano com 4 carbonos, ele não tem cadeia ramificada, não tem cadeia cíclica, então ele tem essa estrutura aqui. Posso também, na estrutura de palitinhos, eu posso estar representando dessa forma. Então, eu tenho o butano. O isobutano também são 4 carbonos, só que o carbono, ele forma tipo esse rabinho aqui, tá certo? Onde o grupo CH3 é ligado não no carbono da ponta, mas no carbono do meio. E o propano, prop, 3 carbonos, an, ligações simples por hidrocarboneto. Então, esse é o meu propano. São os 3 compostos hidrocarbonetos encontrados no desodorante. Então, aqui eu tenho 4 carbonos, 3 carbonos. Quando eu vou para os hidrocarbonetos da gasolina, o que é a gasolina? A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos que possui entre 6 e 10 átomos de carbono. Então, a composição da gasolina pode variar, pode ser que tenha mais com 6 carbonos que com 10, uma gasolina, outra pode ser que tenha mais com 10 do que com 6, tá certo? E essa composição variável da gasolina também tem influência sobre as propriedades dela. Uma delas é a compressibilidade da gasolina dentro de motores a explosão. Então, isso vai influenciar no quê? Na qualidade da gasolina. Para evitar, para ter uma gasolina um pouco mais num estado padrão, foi determinado índice de octanagem. Quer dizer o quê? Pegaram um composto que tem dentro da gasolina, que é aquele que tem maior resistência à compressão, que é o mais ideal para estar sendo usado em motores a explosão, que é o isooctano, também ou do composto da IUPAC, que é o 2,2,4 trimetilpentano. Então, quanto mais desse composto ele tem, maior é o índice de octanagem e melhor é a gasolina. Que composto é esse? Então, eu peguei ele para representar. Então, ele é o 2,2,4 trimetilpentano. Então, eu começo pela, pela cadeia aqui do pentano. Pente, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. An, só ligações simples entre esses carbonos. O é hidrocarboneto, só que eu tenho ramificações, 3 ramificações. 3 grupos metil, que é grupo CH3, né? Ligados no carbono 2, no carbono 2 e no carbono 4. Então, tem o carbono 1 aqui e o carbono 2. Tem 2 grupos metil ligados, e no carbono 4, que eu tenho mais um grupo metil. Então, esse meu composto nada mais é do que como se tivesse essa estrutura aqui de palitinho, tá certo? Esse é o 2,2,4 trimetilpentano, também conhecido como isooctano. Então, a fórmula dele é C8H18, porque ele tem os 5 carbonos da cadeia principal e mais os 3 carbonos das ramificações. Certo? Então, a gente já viu que do desodorante para a gasolina, a gente subiu de 3 ou 4 carbonos para 8 carbonos. Certo? E na parafina? Parafina, o que ela é? É um derivado do petróleo, ela é inflamável, assim como a gasolina, né? Tem baixa toxicidade e é muito utilizada na fabricação de velas, cosméticos, na giz de cera, né? Tem na composição do giz de cera, tintas, embalagens, pinturas, pelos surfistas também, para recobrir parte da sua prancha, né? É bem usado também, tá certo? E qual é a composição da parafina? Ela também é formada por hidrocarbonetos saturados, esses são alcanos, também só tem ligações simples entre os carbonos, de alta massa molecular. Essas cadeias podem ser normais ou ramificadas, podem ter ramificações,
E normalmente elas variam entre 12 e 85 carbonos. Então, são cadeias longas de carbono, tá certo? Mas, em sua maioria, ali tem entre 20 ou um pouco mais de 20 carbonos, a maioria dos hidrocarbonetos da parafina. Então, a gente pode ter um modelinho aqui da parafina, que eu acho que deve ter em torno de 26, mais ou menos, aqui. Eu não cheguei a contar. Posso ter a isoparafina também, que ela tem algumas ramificações aqui, ou cicloparafina, onde tem parte da cadeia que é cíclica, tá certo? Então, se ela for normal ou ramificada e não tiver ciclos, ela vai ter a fórmula CnH2n mais 2 também. Então, por exemplo, se eu tivesse um hidrocarboneto com 20 carbonos, eu teria 42 hidrogênios formando uma cadeia. Agora, se for cíclica, eu acabo alterando isso, né? Como vocês já aprenderam lá da Química Orgânica 1, tá certo? Eu não vou estar retomando a Química Orgânica 1 aqui, né? Pode ser que na parte teórica, depois a professora Renata retome, se surgir alguma dúvida com vocês. Tá certo? Então, essa é importante, esses dados vão ser importantes para quê? Para que vocês saibam determinar por que os hidrocarbonetos do desodorante têm um estado físico, da gasolina tem outro, e da parafina tem outro estado físico, tá certo? Esses dados vão ser muito importantes para vocês. Então, lembrem-se bem, estudem bem isso, tá certo? Depois vamos ter a outra parte. O que acontece? Temos outras partes aqui que vão ser a queima, tanto do desodorante, quanto da gasolina, quanto da parafina. Só que isso vai ser feito de forma demonstrativa, devido a motivos óbvios, né? Vamos estar trabalhando com fogo no laboratório para evitar acidentes. Os professores vão estar fazendo isso, demonstrando para vocês. Então, eu não vou estar explicando isso agora, tá? Mas é importante que vocês saibam que a queima ocorre em tempos diferentes, de formas diferentes. E é isso que a gente vai estar observando, certo? O item 3.6 nós não vamos estar realizando. Por quê? Porque nós não temos esse reagente aqui, o ciclo hexeno. Então, nós gostaríamos de estar analisando a presença de insaturações no ciclo hexeno. Então, como nós não temos, fizemos uma adaptação no item 3.7. O que esse item 3.7 nos fala? O item 3.7 fala que a gente trabalhar com lipídios. Lipídios são gorduras, não são hidrocarbonetos, tá? Eles têm o grupo C dupla OH não, em uma das pontas do composto orgânico. Então, a gente não pode falar que é um hidrocarboneto. Mas para que vocês possam identificar a presença de insaturações, algumas gorduras têm insaturações. Então, a gente vai estar fazendo esse experimento só como para que vocês consigam identificar ou não a presença de insaturações em 3 diferentes tipos de lipídios. Os lipídios encontrados no óleo vegetal, o óleo de óleo de soja, o óleo de girassol, vai depender daquilo que a gente vai ter no laboratório. A margarina e a manteiga, que são compostos diferentes, tá? Então, a gente vai pegar 3 tubos de ensaios. A cada tubo de ensaio, a gente vai colocar aproximadamente 2,5 ml do óleo, da margarina e da manteiga. Margarina e manteiga normalmente são sólidos, mas quando a gente for adicionar, a gente vai dar uma esquentadinha nela, para ela ficar líquida, e a gente vai estar pipetando isso para dentro dos tubos de ensaio, tá certo? Depois, a cada tubo de ensaio, vamos colocar 5 gotas no reagente, que é o Lugol. O que é o Lugol? É uma mistura de iodo, I2, da moléculazinha I2, junto com iodeto de potássio, tá? Eu vou ter ali, vai estar formando um composto I3-, que é o que vai estar precisando para fazer minha reação. E daqui a pouquinho eu vou estar mostrando para vocês. Então, eu vou estar adicionando essas 5 gotas, agitar um pouquinho a mistura e vou observar a coloração depois que eu coloquei o Lugol. Então, eu vou colocar a coloração inicial, tanto do óleo, da margarina e da manteiga, inicial antes do Lugol, depois da adição do Lugol, tá certo? Aí eu vou aquecer em chama, provavelmente no bico de Bunsen, tá? Que a gente vai estar mostrando para vocês ali o bico de Bunsen. Aquece ali em torno de 10 segundos, não aquece muito, tá? Porque a gente pode fazer com que parte do Lugol evapore e mesmo que ele não reaja, ele vai evaporar, vai parecer que ele reagiu, mas não reagiu. Então, a gente não vai aquecer por muito tempo, tá? E esse aquecimento tem que ser com bastante cuidado. Lembre-se de nunca aquecer com
com o tubo de ensaio voltado para um amigo. Pode ser que exploda ali um pouquinho do meu composto que está dentro do tubo e isso chegue até alguém, possa machucar. Então, sempre aquecer voltado por um local onde não tem ninguém, tá? Vai aquecer e vai observar a coloração após o aquecimento. Vem aqui na tabelinha e coloca também, tá? Então, vocês vão ter que ter um caderninho de laboratório para vocês estarem anotando essas coisas que vocês vão estar observando durante a prática, tá certo? Depois vocês vão resfriar o sistema, deixar ele ficar um pouco mais frio e colocar 3 gotas de uma solução de amido, que já vai estar pronta também, tá certo? Essa solução de amido vai estar pronta, nossos técnicos e técnicas vão ter preparado para a gente, e vamos observar a coloração depois também, adicionar o amido e observar. O que acontece normalmente, tá, pessoal? É importante que a gente saiba o que tem em cada composto, o que tem no óleo, o que tem na manteiga e o que tem na margarina. E o que vai acontecer de reação com o Lugol. Então, aqui eu separei para vocês ali os óleos, o que tem nos óleos, na margarina e na manteiga. Com relação a ácidos graxos saturados, quer dizer o quê? Não tem dupla nem tem tripla ligação, somente ligações simples ou insaturados, quando tem pelo menos uma ligação. Eles podem ser monoinsaturados, quando tem uma ou uma ligação dupla ou tripla, ou poliinsaturados, tá certo? Pode ser formado de gorduras animais ou gordura vegetal, tá certo? Eu coloquei também a principal composição deles aqui. Então, os óleos, normalmente, têm pouco ácidos graxos saturados. A margarina também tem pouco. E a manteiga tem muito, então a manteiga é principalmente formada por ácidos graxos saturados. Então, na cadeia carbônica, normalmente são ligações simples. Com relação aos insaturados, aí o óleo e a margarina são mais ricos em compostos insaturados. A manteiga já é mais pobre, tem poucos compostos insaturados. Por quê? Porque tanto o óleo quanto a margarina normalmente são gorduras vegetais e a manteiga provém de uma gordura animal, tá certo? Além disso, é importante que vocês saibam quais são os principais ácidos graxos encontrados nesses compostos. A gente pode ter o ácido mirístico ou ácido palmítico, que são compostos saturados, vocês podem ver aqui na composição, são ligações simples, e o ácido oleico, linoleico, que é o ômega 6, ou alfa-linoleico, que é o ômega 3, que tem duplas ligações na cadeia. A gente pode ver a presença de duplas ligações aqui, tá certo? Então, a gente pode perceber que como o óleo e a margarina têm compostos mais insaturados, eles vão ser formados mais por esses ácidos aqui, enquanto que esses ácidos graxos. Enquanto que a margarina vai ter uma maior composição, a manteiga vai ter uma maior composição de ácido mirístico, palmítico e outros compostos saturados. Então, separei aqui também umas tabelas de um artigo de Scherr e Ribeiro, que eles analisaram as gorduras presentes, tanto em gorduras, as gorduras presentes, né, ácidos graxos presentes em óleos, e em margarina e manteiga. Então, a gente pode ver que, realmente, compostos saturados têm pouco nos óleos, comparados aos insaturados, mono ou insaturados. Você pode ver que aqui, somando 63 com 28, já vai dar mais de 90, tá certo? Aqui também já dá mais de 80, enquanto aqui dá 17, tá certo? Então, a gente pode ver que nos óleos vegetais, a maior presença de compostos insaturados, enquanto que, comparando manteiga e margarina, na manteiga é mais compostos saturados, comparado aos insaturados, e isso se inverte na margarina. A gente pode ver que na margarina são mais compostos insaturados do que saturados. Isso foi medido cientificamente em artigos científicos, tá certo? Então, e como que eu vou analisar isso com o meu Lugol e com o meu amigo? Quando eu tenho um composto saturado, quer dizer que só tem ligações simples,
Quando eu vou reagir isso com aquele I2 que tem presente lá no UOL, o que vai acontecer? O I2 não reage, não tem ligação ocorrendo aqui, porque o carbono já está formando as 4 ligações e não tem nenhuma ligação dupla para ser quebrada pelo iodo. Então, não pode sofrer uma reação de halogenação, certo? O iodo não pode entrar aqui. Então, não vai ocorrer nenhuma alteração no sistema quando eu for colocar o meu amido. Perdão, vai ocorrer sim. Por quê? Quando eu colocar o amido, ele reage com o I2 e forma uma solução azul, tá certo? Eu cometi um errozinho aqui, eu tenho que alterar essa alteração aqui na minha apresentação. Quando eu tenho um amido, na presença do I2, como o I2 não reagiu, o que vai acontecer? Eu vou ter um sistema ficando azul. Isso vai acontecer em qual composto? No composto eu tenho a presença de uma composição de ácidos graxos saturados. Quando eu tenho ácidos graxos insaturados, é o contrário do que eu coloquei, pessoal. O I2 reage na dupla ligação. Nessa dupla ligação, a dupla ligação é quebrada e cada iodo entra nessa ligação. Então, entra cada um em um carbono, sofrendo uma halogenação aqui. Então, o que acontece? Eu não tenho mais o I2 para estar reagindo com o amido. Quando eu coloco o amido, não vai ter nenhuma mudança no meu sistema. Por quê? Porque o amido, na ausência de I2, ele fica sem alteração de cor. O amido, na presença de I2, ele fica azul. Então, nesse primeiro caso, o sistema fica azul. No segundo caso, o sistema não sofre alteração. Tá certo? Então, é isso que vocês precisam saber para a nossa aula, a nossa primeira prática, que vai ser realizada na primeira semana. Aí, a próxima prática, eu vou estar fazendo um segundo vídeo aqui, certo? Desculpa por esse último erro aqui, eu vou estar alterando para disponibilizar os slides para vocês e até a próxima.